O coitado do Jacó, eu hoje estava conversando ali com a minha esposa, Noemi, e eu estava falando com ela a diferença que foi a vida de Isaac em comparação à vida de Jacó. Praticamente a vida de Isaac, eu acho que em 2 ou 3 capítulos se resumiu toda a história de Isaac. E a de Jacó é bem mais complicada. Então eu estava comentando com ela que às vezes quando a gente tem a opção, muitas das vezes o que nos confunde é termos a opção. E como nós sabemos, nós temos esse livre-arbítrio para fazermos o que quisermos. Deus nos deixou isso, para essa decisão, para que nós possamos tomar uma decisão, tomar um rumo para a nossa vida. Isaac praticamente era filho único, então não tinha disputa, como a gente pode ver, que a gente já viu ali, né? Ele praticamente com 40 anos, e ainda quem foi buscar uma esposa para ele ainda foi o pai. Que talvez se não fosse o pai tomando essa iniciativa, quem sabe, ele teria ficado mais ainda tempo esperando. Então o pai chama o servo, manda o servo ir para Padã-Arã. Ele vai, traz Rebeca. Isaac viu Rebeca, Isaac amou Rebeca, tiveram os filhos, os gêmeos. E a vida de Jacó é tão complicada. Ele teve que sair fugido, foi para Padã-Arã, enganou, foi enganado, viveu lá em Padã-Arã 20 anos, com aquela luta na cabeça dele, do seu irmão, e tinha que se acertar com o seu irmão, e se acertar com o seu irmão. Teve um encontro com Deus, foi transformado em um Israel, se encontrou com seu irmão, os dois se perdoaram. Ele chegou em Siquém, comprou uma terra e pensou: agora eu vou descansar, agora eu vou relaxar, vou viver a vida. Deus me prometeu, eu sou prometido. Mas a gente vê que não foi bem assim. Assim que eles chegaram, que Jacó, ele não era para ter ficado em Siquém, ele era para ter ido para Betel. Tanto é que logo após, no versículo 35, já o enunciado diz que Jacó, Deus manda Jacó ir para Betel. Fora da vontade de Deus, ele se estabeleceu, ele comprou uma terra em Siquém, para se estabelecer ali, fora da vontade de Deus. E daí então a gente vê o texto, verso 1, 34, verso 1, e saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra. A gente está estudando aqui, o que a gente está criando base é a família que Deus preparou para ser os patriarcas da nação de Israel. Aqui com Jacó se formam as 12 tribos de Israel. Aqui nós já temos todas as tribos formadas aqui. E Diná era filha da esposa da qual Labão, sogro de Jacó, enganou Jacó, dando pelos 7 primeiros anos que ele trabalhou. Labão deu como Lia, mas Jacó imaginava fosse Rebeca. Raquel, desculpa. Enganado, então ele se casou com Lia e teve os 4 primeiros filhos, né? Que foram
dali veio o Simeão e o Levi, também Judá, que a gente vê que Levi foram os sacerdotes, da onde saíram, dessa tribo saíram os sacerdotes, as pessoas que faziam o culto, cuidavam do tabernáculo, do templo, eram os levitas. E Judá, então, da tribo de Judá, veio Davi, e depois, mais para frente, também veio Jesus, que é o leão da tribo de Judá. E daqui também saiu Diná, filha de Leia. E eu não posso deixar de me lembrar aqui, quando o texto diz aqui que saiu Diná para ver as filhas da terra, eu não consigo de deixar de me lembrar de Ló. Ló, lá no capítulo 13, no capítulo 12, desculpa, que Abraão e Ló, a fazenda dos dois era tão grande que eles não conseguiam mais viver junto. Então Abraão chama Ló para que os se separem, para que eles não brigassem. Então Abraão disse a Ló que ele pudesse olhar e escolher o que ele quisesse, que seria dele. E a Bíblia diz no capítulo 13, desculpa, é o capítulo 13, e no verso 10, a Bíblia diz que Ló levantou os olhos e viu a campina do Jordão. Eu vejo aqui a mesma coisa que faz Diná. Foi ver as filhas da terra. Ela era da família de Abraão, a família da qual Deus havia separado, assim como nós, irmãos, participamos dessa família de Abraão, da qual nós estamos aprendendo. Dessa família nós participamos, da família da promessa. E de dentro dessa família, Diná sai do seio dessa família e vai ver as filhas da terra, da qual eles não deveriam de se misturar. A mesma situação da nossa. Somos da família de Deus, somos dessa família, participamos dessa família, mas às vezes nós olhamos para o mundo, daqui de dentro. Somos os escolhidos, temos uma promessa, temos esperança, fomos comprados com sangue, mas às vezes nós olhamos para fora. Às vezes o desejo de estarmos ali fora, vemos as pessoas ali fora, às vezes desejos antigos, da nossa vida antiga. O diabo, a tentação, o diabo ele não vem daquela forma que se pinta. Um ser com um corpo de homem e pata de cavalo, com um garfo, com 2 chifres e cheirando a enxofre. Não é assim. Não é assim que ele vem. Ele vem bem pintadinho, vem bem disfarçadinho, daquelas coisas que às vezes nos dão prazer. Nos alimentávamos antigamente, quando estávamos no mundo, com os desejos do mundo. É assim que ele vem. E nos assedia. E dessa forma, da qual a Diná sai do seio da sua família,
do seio da família da promessa, da família da qual Deus havia instituído, ela sai dali para ir ver as filhas da terra. Assim como Ló, irmãos. A Bíblia diz que quando Abraão falou isso para ele, ele levantou os seus olhos e olhou a campina do Jordão. E o que estava mais à frente, mais acima da campina do Jordão? Sodoma. Lá na frente estava Sodoma. No capítulo 13, no verso 10, a Bíblia diz que Ló levantou os olhos e viu a campina do Jordão. Já no verso 12, diz: Ló habitou nas campinas e armou suas tendas até Sodoma. Está vendo como a coisa vai indo? Não é assim. Não é de repente. É devagarinho, igreja. É de pouco em pouco. Primeiro, ele levantou os olhos e viu as campinas. Depois, ele já foi armando as suas tendas até Sodoma. No capítulo 14, verso 12, a Bíblia diz que Ló habitava em Sodoma. Veja só. Ele já estava morando dentro de Sodoma. No verso 16, no capítulo 19, e no verso 1 diz que Ló estava sentado à porta de Sodoma. Quem que ficava sentado à porta de Sodoma, igreja? As pessoas mais influentes da cidade. Os juízes ficavam sentados às portas das cidades, ficavam ali para julgar, para fazer negócios. Tudo isso eles faziam à porta da cidade. Nós acabamos de ler aqui que Amor e Siquém foram à porta da sua cidade falar para que o povo fosse circuncidado. Ali ficavam as pessoas mais influentes. O Ló, ele já estava influenciado totalmente por Sodoma. E no capítulo 19, no verso 16, a Bíblia diz que quando vieram os anjos ali para destruir a cidade de Sodoma, a Bíblia diz que os anjos, os varões que vieram, eles tiveram que pegar Ló pela mão, que por misericórdia, para tirar ele de dentro de Sodoma, ele e a mulher e as suas filhas. É assim que acontece quando a gente daqui de dentro, a gente começa a desejar as coisas do mundo. Olha o que aconteceu com a Diná. A Diná saiu para ver as filhas da terra. E lá quem viu ela? Siquém. E o que aconteceu com a Diná? Foi estuprada. Foi estuprada por Siquém. E isso, assim como hoje, é uma coisa terrível. Naquela época também era uma coisa terrível. A mulher ficava amaldiçoada, jamais ela poderia casar. Já não era um fardo muito bom ser uma mulher naquela cultura. Ainda hoje, ainda mais uma mulher estuprada. Era terrível, jamais ela se casaria. Jamais. E aqui a Bíblia nos diz então que Siquém a viu e a tomou à força
Às vezes a gente pensa, não, mas eu estou aqui dentro da igreja, eu tenho a minha cabeça feita, eu sou salvo, eu canto no conjunto, eu participo, eu faço isso, faço aquilo. Igreja, não se engane. Mas eu estou aqui, eu estou dentro da igreja, eu tenho que falar, eu tenho que negociar com pessoas que não são da igreja, eu trabalho com pessoas que não são salvas. Sim. O que Jesus disse na sua oração? Em João 17, verso 15, ele diz: não peço que os tire do mundo, mas livra-os do mal. Nós estamos aqui, nós negociamos, nós falamos, nós convivemos nesse mundo, não temos como sair do mundo, mas nós não precisamos ir armando as nossas tendas em direção ao mundo. Devemos ter o discernimento. O Espírito Santo nos traz esse discernimento. E Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. Quando ele diz: não vos encheis, não vos embriagueis com o vinho onde há contenda. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que se eu estou cheio de vinho, quem vai me comandar? O vinho. O vinho vai me levar. A embriaguez, a insensatez, a loucura. Aí ele completa: mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque se eu estou cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus vai me guiar. E o Espírito Santo de Deus jamais vai te conduzir para fora daquela porta. O Espírito Santo vai te levar aos caminhos que a Bíblia nos ensina. Ele não vai te deixar que a tua alma se perca, meus irmãos. E como já diz o nome, não é enchei-vos do Espírito, é do Espírito Santo. Ele é santo. Ele não compactua com as coisas do mundo. Não adianta pensar que você, não, eu me garanto, eu posso ir lá, eu posso fazer a festa, eu posso isso, eu me garanto. Igreja, não brinque. Não brinque com essas coisas. A Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor. Ele está ao derredor, ele não está dentro. Ele não tem poder para te tocar. Jesus Cristo na cruz pisou na cabeça do diabo, mas ele está ao derredor. E nós cansamos, nós dormimos, nós às vezes desanimamos, mas o diabo não dorme, não desanima. Ele está em redor, ele vai rugir. E quando menos tu esperar, ele te enfraquece e te derruba. E derruba mesmo. E depois para levantar, às vezes a gente pensa, não, mas Deus dá graça, Deus ajuda, Deus dá força. Mas depende do homem. E quando tu estás acorrentado, tudo é mais difícil. Tudo é mais complicado. Não olhe para fora.
Não é fácil, a vida não é fácil. Às vezes tem pessoas que pregam que, tu vem para a igreja, tu aceita Jesus, a vida vai ser uma maravilha. Não vai. Aleluia, verdade. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, e nós vamos ter aflições, igreja. Não vai ser fácil, mas ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu através dele, através desse Espírito Santo que ele deixou aqui, nós também podemos vencer com oração, com jejum, lendo a palavra, buscando a palavra. O Espírito Santo de Deus vai te guiar, e você será um vencedor. Então a gente viu, ela foi estuprada, aí o Siquém, filho de Hamor, se apaixonou pela moça. Então ele pediu ao pai dele que fosse conversar com Jacó, para que Jacó entregasse a filha Diná para que se casasse com ele. A gente pode até achar uma boa saída, mas a gente vê ali os próprios filhos, os próprios irmãos de Diná, o Simeão e o Levi já levantaram a questão que ele não era circuncidado, e o próprio Deus falou que eles não eram para se misturar com as pessoas daquela terra. Tanto é que o próprio Jacó foi para Padã Arã para casar. O Isaac, a esposa de Isaac, também veio de Padã Arã, para que eles não se misturassem. Aí então a Bíblia fala, ele não podia se casar com ela, porque eles não eram circuncidados. Então ali no verso 13 do capítulo 34 a gente vê: então responderam os filhos de Jacó a Siquém e Hamor, seu pai, enganosamente, e falaram porquanto havia contaminado sua irmã. Verso 14: e disseram-lhes: não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Ela não podia se casar com ele, porque ele não era circuncidado. Então eles pegam e falam que, a não ser que eles se circuncidassem, então ela poderia casar com ele, e eles poderiam tomar as mulheres deles para se casar também. Só que a gente vê aqui, no verso 13 ali, fala enganosamente. Veja só que quando Siquém se compromete a casar com Diná, ele diz que os irmãos delas poderiam pedir o que eles quisessem como dote. O dote era aquele presente que o marido dava à família da esposa. Esse era o dote. Ele diz que eles podiam pegar o que eles quisessem. Mas aqui a gente vê que o Simeão e o Levi, eles abrem mão do dote, enganosamente. Vejam só, igreja, os filhos da promessa enganando, enquanto os de fora sendo sinceros. Então, Siquém e Hamor se comprometem a se circuncidar,
e ainda convocam o povo daquela cidade a também se circuncidar, para que eles pudessem se dar em casamento. Eles se comprometem sinceramente, e os filhos da promessa enganosamente. Isso é terrível. Quando os de dentro, os que deveriam de ser exemplo, não são. Então eles vão e se circuncidam, e como todo mundo sabe, a circuncisão é uma mini cirurgia, né? Se corta aquela pele ali, aquela pele, e é uma cirurgia, e naquela época não tinha anestesia, não tinha nem, eu acredito que uma faca, um bisturi, não tinha nada disso. Aquilo era feito tudo a grosso modo, e provavelmente bem a grosso modo. Então a pessoa, para se recuperar, ela deveria de ter febre, dava infecção, e aquilo dificultava muito. Então a gente vê ali no verso 28, e aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com mais violenta dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo macho. Eles estavam convalescidos da circuncisão, daquela pequena cirurgia, que deviam estar todos convalescidos, fracos. Então entra o Simeão e o Levi, matando todo mundo. E a Bíblia diz que eles matam a Siquém e o pai, Armor, pegam Diná e vão embora. E aqui a gente vê, no capítulo anterior, a gente vê uma grande atitude de misericórdia que Esaú teve para com Jacó. E aqui a gente vê uma outra grande oportunidade de Simeão e Levi de poderem ser misericordiosos. Mas não. Eles se vingam. E o que a irmã Denilda, na leitura da palavra, ela leu Romanos 2 e o verso 19. Coloca ali para nós, irmão Lucinho. Romanos 2, verso 19. 12, desculpa, 12 e verso 19. Olha ali o que diz. Não vos vinqueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim é a vingança. A minha é a vingança. Deus há de vingar os nossos inimigos. Amém, Jesus, glória a Deus. Davi fala no Salmo 23: preparas uma mesa diante de mim e os meus inimigos. Deixa para Deus. Às vezes Deus dá a oportunidade para nós de sermos misericordiosos, assim como nós dependemos da sua misericórdia. Mas nós não, nós queremos fazer valer o nosso direito. Então eles se vingaram, mataram todos os homens. E aqui a gente vê, igreja, por que eles não queriam aceitar o dote. Porque a Bíblia diz que os outros filhos de Jacó vieram,
passaram por cima dos mortos, ou seja, não deram bola nenhuma para os mortos, passaram por cima dos mortos e pegaram tudo da cidade, tanto as mulheres e as crianças, o gado, a fazenda, tudo. Quando eles não aceitaram o dote, eles já tinham aquilo em mente. Por isso que Moisés aqui fala, enganosamente. Eles usaram o símbolo da aliança de Deus para com o homem, que é a circuncisão. Eles usam aquele símbolo que Deus, aquele pacto que Deus fez com eles, para enfraquecer aquele povo, para enganar aquele povo e matar todo mundo, para se vingar. Tanto é que mais à frente, em Gênesis 49, do verso 5 ao 7, o próprio Jacó, quando está abençoando o povo, ele tira Levi e Simeão dessa bênção. Ele amaldiçoa os dois. Por esse fato, ele diz mais à frente, no verso, ali no capítulo 34, verso 30, então disse Jacó a Simeão e Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e ferezeus, sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão e ficarei destruído eu e minha casa. Estava Jacó de novo com medo. O Jacó, irmãos, pagou um preço alto. E é assim quando a gente tenta fazer as coisas, tomar as promessas que Deus nos tem, aquela promessa que Deus tinha feito ao próprio Jacó. A gente tenta fazer pela nossa força. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Talvez se Jacó tivesse esperado a mão de Deus agir, quando ele foi para enganar o pai, para mentir para o próprio pai, talvez a vida de Jacó tivesse sido uma vida como a do próprio pai. Talvez uma vida não com tanta ação, mas o próprio Jacó diz mais à frente, ele vai dizer para o faraó, que os meus dias foram poucos e maus. Igreja, vamos permanecer nessa promessa, na promessa que Deus tem nos dado. Vamos ficar firmes. Às vezes não, quase sempre, igreja, é difícil, é cansativo, é pesado, nós choramos, mas muito mais vale a pena permanecer firme aqui dentro, servindo a esse Deus, porque um dia nós teremos o nosso galardão. A quem permanecer firme até o fim. Amém, igreja?